A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, representando um passo importante para todos nós brasileiros. Diante dos atuais casos de uso indevido, comercialização e vazamento de dados, as novas regras garantem a privacidade dos brasileiros, além de evitar dificuldades comerciais com outros países. A reportagem é de Karen Santos. A preocupação com os dados cadastrais vem sendo algo de responsabilidade das empresas. Quem explica é Tiago, especialista no assunto. Para entender o objetivo da LGPD, como ela surgiu, acho que é importante situar ela num contexto maior, dessa questão da privacidade de dados. Por quê? Embora haviam discussões antigas dentro do próprio Congresso com relação à legislação dessa, um grande marco foram, de fato, as eleições de 2016 dos Estados Unidos, E o escândalo que foi a possível, vamos colocar dessa forma, manipulação da vontade eleitoral utilizando a plataforma do Facebook, O conhecido caso Cambridge Analytica, onde empresas possivelmente, vamos colocar dessa forma, usaram dos perfis das pessoas do Facebook para tentar manipular a vontade eleitoral das mesmas. O mundo acordou para uma realidade que já era antiga, na verdade, que a partir de dados é possível manipular o humor e até mesmo, talvez, sua intenção de voto. E os governos viram o que já era óbvio, que uma expressão comum que os dados são o novo petróleo. 70% do PIB dos países do G7 não são de nenhum produto tangível. A ideia é que você é dono dos seus dados e as empresas devem prestar contas disso, como elas tratam eles, porque são coisas importantes hoje. É interessante, então, nós percebemos que uma série de direitos, já que eu sou dono dos meus dados, foram criados justamente para proteger essa posse importante nossa, que são os nossos próprios dados, E também como deveria ser feita essa relação entre as empresas e as pessoas, já que a gente pode perceber que o elo mais fraco dessa relação, com certeza, são as pessoas, Mas até quando esses dados permanecem guardados e como fica o consentimento? Pois é, o consentimento, é interessante a pergunta porque é uma das 10 bases legais, em que o usuário consente por livre vontade, expressa que aquele dado seja armazenado, e o consentimento acaba que é hoje visto como até de forma errônea, como a solução, a bala de prata da LGPD, porque peça que usuários aceitem que os seus dados estão sendo armazenados para qualquer fim, de qualquer forma, e está liberado. E não é assim. Infelizmente, acaba que essa é uma forma em que deixa as empresas numa instabilidade jurídica muito grande, porque o consentimento pode ser revogado a qualquer momento pelo usuário. O especialista alerta sobre as punições para vazamentos de dados. Quando ocorrem vazamentos, a lei prevê que a empresa deve comunicar ao órgão responsável, que é a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que houve vazamento de dados e comunicar aos titulares, se for cabível, de acordo com a quantidade de dados e tudo. E a partir daí, a empresa deve provar que tomou a melhor medida possível. Pois é, então ficam aí as dicas do especialista com relação à Lei de Proteção aos Dados Pessoais que já está em vigor. Você pode consentir ou não o uso dos seus dados.